Bem-vindos, meu nome é Luciano, eu sou aluno do curso de Administração da Rural, estou no 8º período e estamos aqui com a professora, a doutora Janaína Souza, que é a professora adjunta na Rural, que é quem vai nos ajudar a entender como a carreira acadêmica pode ser uma opção na vida profissional de quem trabalha com marketing. Muito obrigado pela sua participação, professora. Eu que agradeço. Muito se fala sobre a desvalorização da educação no Brasil. Então, por que ser professor? Então, Luciano, quando se decide pela carreira acadêmica, significa que você acredita na educação como caminho, não é? A educação é capaz de proporcionar de forma muito generosa e sinérgica experiências que vão transformar a vida dos indivíduos, certo? E essa transformação ela se dá pelo aprendizado, pelas relações que são construídas, pela superação das dificuldades durante essa trajetória. Então, com isso, a educação é capaz de transformar a sociedade, não é? A educação é capaz de trazer propostas de caminhos, de soluções através do aprendizado. A educação é capaz de estimular a construção de novas perguntas para outros caminhos, para que outros caminhos surjam. Então, a educação liberta e também responsabiliza. Assim, como professora, não é? Eu segui a carreira acadêmica, eu vejo poucos caminhos, né, melhores que a educação. Então, eu não acredito na desvalorização da educação, né? Eu preciso acreditar na valorização da educação, porque isso significa que eu estou tratando, através da educação, da construção da sociedade de um mundo melhor, uma sociedade melhor para os meus filhos, não é? Para a minha vida, não é futura. É isso. Eu acredito na educação e espero que todo aquele que procura esse caminho, essa trajetória acadêmica, também venha com essa cabeça de acreditar e de trabalhar para essa valorização. Não é? Entendi. E falando um pouco mais de uma perspectiva pessoal, o que te motivou a escolher essa carreira? E conta pra gente um pouquinho como é que foi que você trilhou esse caminho para chegar até aqui. Luciano, no meu caso, eu vim para a carreira acadêmica por conta do marketing, certo? Eu já tinha terminado a graduação, eu já era especialista em marketing, passei por um processo seletivo, eu trabalhava em organização e ingressei na carreira acadêmica porque era marketing, porque se fosse qualquer outra coisa não seria a minha escolha, não é? Dentro do universo acadêmico, então foram surgindo outras oportunidades. Eu acabei coordenando cursos e fui, então, construindo efetivamente a minha trajetória. Comecei a publicar, recebi convites para continuar, né, em outras instituições e fui seguindo a trajetória de mestrado e doutorado, certo? Foi por isso, eu gostei muito da oportunidade de compartilhar com os alunos. É muito rico esse aprendizado, né, para o professor, dessa relação com os alunos. Eu gostei da academia, me senti confortável, não é? Me fazia feliz e por isso eu continuei dentro dessa trajetória. E qual foi o ponto que você percebeu, agora eu sou uma professora, então, quando a gente diz que caiu a ficha? Então, eu estou esperando acontecer isso. Ainda não aconteceu isso. É engraçado. Esse sentimento, assim, sabe? Mas eu vejo que eu sou uma professora justamente por isso, né? Porque eu aprendo demais com os meus alunos, porque eu consigo compartilhar com eles e eles me dão um retorno muito, muito bacana, muito interessante. Né? Então, eu acho que essa é a construção de um professor, né?
Eu não me considero jamais melhor, entende? Eu acho que o Sim, professor precisa também se situar nesse sentido. A gente constrói o conhecimento juntos em sala de aula, né? E isso, esse sentimento me faz sentir mais professora do que aquele personagem que está ali para transmitir conhecimento, sabe? sim. Então, eu acho que é isso. Eu me sinto professora quando eu consigo dialogar, compartilhar, aprender, né? Corrigir também, né? E ser corrigida. E esse é o sentimento que me faz sentir assim, cara, eu sou professora. E lógico que no dia a dia, né, a gente vive corrigindo algumas coisas e as pessoas falam assim, cara, você não é professor aqui. Eu acho que o professor tem esse perfil também de correção, né? Então, e aproveitando que você já entrou nessa questão das habilidades, do perfil, o que se espera do perfil de um professor de marketing com relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes que ele precisa ter e desenvolver para ser um bom professor? Então, quando a gente fala de marketing, o marketing é diferente de cálculo, né? Sim, E é muito rico e bem trabalhoso nesse sentido, porque marketing está dentro das ciências sociais aplicadas, sim, certo? Então, ele é uma ciência aplicada, né? Ele não é uma ciência básica, né? Tem uma diferença. Então, como ciência social aplicada, é necessário que você se atualize constantemente dessas modificações da sociedade, não é? E eu vejo, imagina, a minha primeira aula de marketing, né, falando especificamente somente de 4Ps, como o marketing trouxe transformações, não é, para os dias de hoje, ele acompanhando os dias de hoje. Então, quando você me pergunta qual é o perfil desse professor, de marketing especificamente, é sim. compreender que eu preciso acompanhar essas mudanças, tanto conceituais, não é da área de marketing, quanto de gestão, de técnicas, de tecnologias, não é, de ferramentas possíveis para trabalhar com marketing, certo? Agora, sendo assim bem específica, com relação a conhecimento, não é? Então, marketing como proveniente da área de ciências sociais aplicadas, não é? É necessário que o indivíduo, o profissional de marketing tenha uma visão mais ampla, não é, das áreas de ciências sociais, não é, que ele possa colher lá da antropologia, da sociologia, filosofia, psicologia, certo? Isso vai nutrir o conhecimento desse profissional para que possa aplicar essa ciência. Mas a gente também precisa compreender de neurociência, porque hoje trabalhamos com neuromarketing, certo? Também é importante acompanhar as novas tecnologias do ambiente digital. Então, com isso, esse profissional precisa ser mais polivalente, certo? E capaz de, conhecendo essas informações teóricas, né, conduzir o aluno na aplicação dessa teoria. Com isso, também é importante que o profissional, o professor de marketing, se desenvolva, né, desenvolva as suas metodologias nas quais ele acredita, né? Hoje a gente tem falado das metodologias ativas, são metodologias bem interessantes. Então, não adianta o professor se incomodar porque o aluno está com o celular ligado na sala de aula, entendeu, Luciano? Uhum. Pensar como é que eu posso trazer esse celular para dentro da minha aula, para ficar mais interessante essa troca. Bom, Luciano, com relação às habilidades, eu vejo uma necessidade de uma habilidade linguística, uma habilidade técnica, né, de conhecimento de técnicas para lecionar e de técnicas sobre o assunto, não é? Uma habilidade humana, habilidade de liderança, de relacionamento. Acho que proatividade também, não é? Está mais ligado à atitude, mas esse comportamento mais proativo é importante para o professor.
o entusiasmo, sabe? A capacidade de ter um brilho nos olhos também, isso é importante para lidar com um assunto tão dinâmico que é marketing. Eu acho também interessante a humildade, não é? Porque essa horizontalização que a gente vive, é necessário compreender que você pode tratar de um assunto e em sala de aula alguém pode ser o porta-voz da novidade que não o professor. Isso é natural, principalmente tratando de um assunto que é tão vivo, não é? Uma outra coisa é a representação do professor pelos seus próprios exemplos. Eu acho que isso é legal também. A liderança da autenticidade daquilo que você fala, certo? Como algo que você realmente faz e acredita, não é? Então, eu acho que essa atitude é importante, a autenticidade do seu discurso, a autenticidade daquilo que você prega em sala de aula. Sim, entendi. E o que que você daria que você diria como conselho para alguém que deseja ingressar nessa carreira? Um estudante, né? No caso, estão vários assistindo a gente, um estudante que deseja, ainda está meio na dúvida, vai se formar como administrador, vai ser um bacharel, mas ainda não sabe muito bem que carreira vai seguir. O que que você diria para esse estudante? Eu diria que se você deseja ser professor, pense que em sala de aula você está construindo aquele profissional que vai conduzir as organizações que você irá frequentar, não é? Então, conduza esse profissional para que ele seja a representação de um mundo melhor. Agora, com relação a dicas, né, da construção da trajetória, é importante investir em titulação, não é? Então, eu fiz pós-graduação, lato sensu, eu fiz especialização, no mínimo especialização, até porque, Luciano, por lei, para lecionar, não é, no ensino superior, se é isso que a pessoa deseja, não é, é necessário ser especialista, certo? O graduado não pode lecionar no ensino superior, por lei. Mas você pode lecionar em outros setores, né? Em cursos livres ou no ensino médio, certo? Sim. E aí você não precisa ter outras titulações, necessariamente. Entretanto, as titulações, além de desenvolverem, não é? Então, se você faz mestrado, doutorado, se você segue essa trajetória, além do enriquecimento cultural, de conhecimento, o profissional, o professor, ele também tem a sua remuneração impactada por essa titulação, por essa produtividade através da sua titulação. A maioria dos alunos tem dificuldade em entender o que que é um mestrado, o que que é um doutorado, o que que é uma pós, o que que é lato sensu, o que que é estricto sensu. Bom, como possibilidade de continuidade de estudos depois da graduação, temos, então, o estudo lato sensu e o estricto sensu, certo? A pós-graduação, lato sensu, estricto sensu. O que seria o lato sensu? Dentro do lato sensu estão as especializações e o MBA, que dão a você o título de especialista quando você conclui esse estudo. Geralmente, uma especialização ou um MBA dura em torno de 1, no máximo 2 anos. Qual é a diferença? O MBA tende a uma prática mais profissional, certo? E as especializações não necessariamente, também podem, mas não necessariamente, estar ligadas a uma prática, tá? Ela pode ser mais teórica. A especialização, tanto como especialização ou como MBA, te dão um título de especialista, você cumpre, não é, disciplinas específicas, você trata de assuntos bem específicos dentro de uma área de conhecimento, não é? E no final precisa cumprir, além da aprovação da disciplina, um trabalho final, uma monografia, geralmente, certo? Um trabalho de conclusão de curso qualquer, um plano de negócios, enfim, tem ainda essa superação de uma atividade final. E é semelhante ao TCC que a gente faz na graduação? Semelhante ao TCC, dentro da graduação, certo? Mas perceba que na especialização, né, enquanto, por exemplo, falando de administração, enquanto na graduação você tem várias disciplinas, não é? Várias áreas profissionais de marketing,
você escolhe, então, uma área para se especializar, não é? Marketing, recursos humanos, logística, não Sim, é? Eu fiz especialização em marketing, por exemplo, entendeu? Mas não é necessário fazer especialização para fazer mestrado. sim, Você pode não fazer especialização e iniciar diretamente o mestrado, tá? O mestrado, aí sim, o mestrado você tem uma titulação maior que especialização, certo? O mestrado dura, em média, 2 anos, além das cadeiras de estudo, né, das disciplinas que você cumpre, você também termina um trabalho final, que é a dissertação de mestrado. A dissertação ela tem uma característica mais aprofundada, né? Se aprofunda mais um pouco dentro da tua pesquisa, você desenvolve uma pesquisa e precisa trazer uma contribuição mais inédita, certo? A respeito de um tema, sim. de forma bem específica. E precisa ser continuidade do tema da graduação ou não? Não, não necessariamente. Mas é interessante que seja. Por quê? Porque se você pensa que está construindo uma trajetória profissional, não é? Quando você tem anos de estudos a respeito de um tema específico, isso amadurece e te dá mais, te Propriedade? nutre de conhecimento e né, você aprofunda os seus conhecimentos sobre aquele assunto. Você acompanha no tempo como esse assunto, como esse tema se desenvolve, não é? Sim. Teoricamente. Então, é interessante que você não fique mudando de tema toda hora, certo? Que você seja reconhecido porque você é especialista naquele tema e segue a tua trajetória profissional dentro daquele tema. Então, no mestrado, você faz uma dissertação de mestrado, certo? Como produto final dessa trajetória de 2 anos, e pode seguir para o doutorado, que dura em média 4 a 5 anos de estudos. Você faz as disciplinas e no final também apresenta um trabalho que se chama tese, né? Sim. A tese, imagina, tem uma propriedade maior, são 4 ou 5 anos de estudos, não é? E ali você desenvolve a sua argumentação a respeito das respostas para a tua pesquisa específica, certo? Há uma diferença muito grande, principalmente no processo seletivo, né? É mais fácil, é menos dificultoso entrar numa especialização que entrar no mestrado, por exemplo. Para passar no processo seletivo de mestrado, além das provas, e cada instituição tem a sua conduta, né, de como proceder para esse processo seletivo. Então, eu quero fazer mestrado, eu preciso entrar lá, eu quero fazer mestrado na Rural. Entra no programa daquele mestrado para saber o que eu preciso cumprir de processo seletivo, Cada certo? instituição tem a sua regulamentação, né? Diferente do Enem, que é uma para todas as faculdades. Exatamente. Então, é necessário olhar dentro daquele programa e dentro da mesma instituição, cada programa de mestrado e doutorado tem o seu próprio processo seletivo, certo? Então, por exemplo, geralmente para o mestrado se pede uma segunda língua, não é? Então, você português e inglês, né? Você faz uma prova de inglês, por exemplo. Pode ser francês, não é? Na antropologia, por exemplo, é normal se trabalhar com a língua francesa. Então, já para o doutorado, há necessidade de 2 línguas, não é? Português, inglês e francês, português, inglês e espanhol. E cada programa vai trazer a sua exigência, Sim. certo? Então, tem essa dificuldade do processo seletivo, né? E também o produto final de cada nível de escala de educação que você vai cumprindo. Professora, Então, eu oriento, né, para que o profissional, quero ser professor? Então, primeira coisa, pelo menos uma especialização. Uma sim, especialização. Quero seguir na carreira, mestrado, doutorado. E isso é importante também porque vai impactar na sua remuneração. Os profissionais, né, os professores, eles geralmente recebem por titulação.
não é? Então, quanto maior a sua titulação, maior também poderá ser a sua remuneração. Uma outra coisa que vai impactar a sua trajetória profissional serão as suas pesquisas, não é? E as suas publicações daquilo que você produz como ciência, não é? Então, a sua produtividade acadêmica, ela se dá pelas pesquisas realizadas, pelas publicações que você tem, que são provenientes dessas pesquisas, e também de ações extensionistas, não é? Porque o conhecimento não pode ficar dentro dos muros da universidade. É importante que isso seja levado para a sociedade. Então, quando eu ofereço um curso ou quando eu faço uma mostra cultural na praça, eu também estou produzindo academicamente, não é? Interagindo com a sociedade. Professora, muito obrigado. Eu acho que as suas explicações ajudaram muito ao nosso estudante para poder entender como é que funciona a carreira. Eu agradeço, muito obrigado. Eu agradeço, Luciano. Então, só queria deixar a última fala. Quando você é professor, principalmente na área de administração, você é responsável pela formação dos gestores, que serão aqueles que administrarão as empresas e as organizações com as quais nós convivemos, certo? Então, isso é de uma responsabilidade muito grande. Desejo sucesso na trajetória profissional e nas escolhas de todos vocês. Muito obrigada e um grande abraço. Obrigado.